Algumas nações vivem uma contagem regressiva que pode ser fatal. Os países parecem permanentes, mas a história mostra que raramente são. Nações surgem, impérios caem e as fronteiras mudam. A terra onde você está já mudou de dono várias vezes e pode mudar novamente em algumas décadas. Hoje, no The Infographics Show, vamos ver quais países podem desaparecer nos próximos 50 anos por guerra, colapso ou submersão. 10. Fiji. Este 300 ilhas no Pacífico está realocando cidades, e não porque os moradores buscam uma vista melhor. Fiji identificou 40 comunidades como especialmente vulneráveis às mudanças climáticas. Mais comunidades devem seguir esse caminho. 2/3 da população vivem a até 5 quilômetros da costa. 6 vilarejos já foram movidos para evitar serem afetados pela elevação do mar. No entanto, como mencionado pela ZMS Science ao discutir as realocações em andamento, mover uma comunidade inteira é muito mais complexo do que parece. Isso exige logística, dinheiro, sensibilidade cultural e planejamento de longo prazo, algo em que humanos sempre se destacam. Fiji enfrenta ciclones tropicais cada vez mais frequentes e intensos que causam grandes danos aos moradores e suas casas. Em 2016, o ciclone Winston devastou as ilhas, matou 44 pessoas e causou prejuízo de 1,4 bilhão de dólares americanos. Isso já seria terrível para qualquer comunidade. Mas para um país cujo produto interno bruto em 2023 foi de 5,44 bilhões de dólares, ou seja, o prejuízo ultrapassou 1/4 do produto interno bruto, foi devastador. Estrangeiros podem associar Fiji a férias tropicais no paraíso e a uma cultura de ilha descontraída, mas a ameaça de o país desaparecer completamente no futuro está criando uma realidade muito diferente para seus habitantes. Amy D. Lykins e Suzanne Cash lideraram uma equipe que entrevistou 71 fijianos indígenas. Queriam avaliar como se sentiam diante das mudanças no ambiente, dos futuros desenvolvimentos e da perda de tradições e modo de vida. Segundo os pesquisadores, a perda de espécies e recursos diminuiu a capacidade de depender da agricultura de subsistência e gerou preocupação sobre a continuidade das práticas culturais tradicionais. Apesar de discutirem a realocação, os ilhéus mantêm fortes laços com suas terras ancestrais. A ideia de se mudar, mesmo que fosse necessário, estava causando uma imensa angústia. Eles provavelmente perderão esses laços, pois uns 63 centímetros no nível do mar inundará 6,2% das construções em Fiji. Como as projeções mais altas de aumento do nível do mar até 2100 chegam a quase 1 a 2 metros, Fiji está prestes a perder muita terra, muita cultura e muitas pessoas à medida que elas se mudam. 9. Taiwan. Segundo a China, Taiwan já não existe, pelo menos como um país separado. Pequim vê Taiwan como parte da China, ligada ao continente desde a antiguidade. O governo democrático de Taiwan discorda fortemente, levando a China a acusar o presidente Lai Ching-te de heresia, hostilidade e provocação. A potência mundial ameaça a independência de Taiwan há anos. Ela fortalece a marinha e forças anfíbias chinesas para, segundo especialistas, uma possível invasão de Taiwan. Por que a China iria querer invadir Taiwan? Além das reivindicações nacionalistas de reunificação, com o que a China considera seu território, tomar Taiwan inclinaria o equilíbrio militar internacional para longe dos Estados Unidos da América e em direção à China. Taiwan é essencial na estratégia da cadeia de ilhas. Este é um grupo de ilhas que são aliadas dos Estados Unidos da América para bloquear o continente chinês do Oceano Pacífico Ocidental, de modo que a China não possa deslocar sua marinha ou controlar os corredores comerciais naquela região. Outros já disseram que, com apoio dos Estados Unidos da América e domínio dos semicondutores, Taiwan faz a China hesitar em iniciar guerra total. Mas os Estados Unidos da América têm adotado políticas mais isolacionistas ao longo do tempo. O compromisso dos Estados Unidos da América em proteger Taiwan diante de uma invasão chinesa sempre foi instável e ambíguo. Taiwan produz 60% dos semicondutores mundiais e 90% dos chips mais avançados, o que lhe dá grande vantagem contra possíveis agressores. Autoridades dos Estados Unidos da América e Taiwan disseram preferir destruir a indústria de semicondutores de Taiwan a deixá-la sob controle da China.
Se o mundo parasse de produzir smartphones, isso poderia interromper o avanço da China. O que aconteceria com o TikTok? Mesmo que invadir Taiwan seja desafiador ou desastroso, a China não precisa declarar guerra para tomar Taiwan aos poucos. Como diz o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a China poderia usar táticas de zona cinzenta para tomar a ilha. A tática mais extrema seria uma quarentena naval parcial da ilha, sem ser guerra, mas pressionando Taiwan. A China já utiliza táticas de zona cinzenta como ataques cibernéticos, incursões aéreas, coerção econômica e desinformação. A China pode estar planejando simplesmente derrotar gradualmente a vontade de Taiwan de permanecer independente, aplicando pressão constante e fazendo com que o resultado da unificação pareça inevitável. Líderes empresariais taiwaneses focados no mercado da China continental já sentem pressão. Dados do governo de Taiwan indicam que 700 empresas taiwanesas investiram mais de 260 bilhões de dólares americanos na China continental e Hong Kong, e 68 delas têm exposição total ao risco do mercado chinês. O governo de Taiwan continua direcionando os investimentos para o Sudeste Asiático, mas isso pode ser muito pouco e tarde demais. Número 8. Reino Unido. Ouça o que temos a dizer. Sabemos que você provavelmente não esperava ver o Reino Unido nesta lista. É uma das maiores economias do mundo, prevista como sexta em 2025, além de potência política. Não prevemos um colapso do Reino Unido em 50 anos, mas sim uma grande mudança, especialmente com a possível perda da Irlanda do Norte e Escócia. O Reino Unido é composto por 4 países: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, com Londres sendo a sede do poder que governa todos esses países. Apesar de alguns pedidos de independência, nada se concretizou até agora, mas isso está mudando. Após a grande recessão em 2008, seguida pelo Brexit em 2020, o futuro econômico e político do Reino Unido está cada vez menos promissor. A produtividade estagnou, de acordo com o Instituto de Estudos Fiscais. Entre 2008 e 2019, a produtividade britânica ficou estagnada em relação ao período pré-recessão. Mas isso também foi verdade para muitas nações desenvolvidas. Desde 2019, porém, ela estagnou ainda mais e outros países passaram o Reino Unido. O Brexit elevou barreiras comerciais e reduziu investimentos. Em novembro de 2023, o Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social do Reino Unido apontou que o investimento empresarial britânico poderia ter sido 12,4% maior em 2023, se o Brexit não tivesse ocorrido. A Inglaterra ainda é rica e não vai virar um país de baixa renda de repente. O problema não é o colapso do Reino Unido, mas que a independência da Escócia ou a reunificação da Irlanda do Norte parecem opções melhores que a alternativa. Enquanto o apoio geral à independência da Escócia está em torno de 45% agora, os eleitores escoceses mais jovens são muito mais a favor da independência. Segundo a YouGov, 39% dos jovens de 16 a 24 anos apoiam a independência e 31% são contra. Entre 25 e 49 anos, 42% apoiam e 37% se opõem. Pesquisa da Norstat para o Sunday Times revelou que 67% dos eleitores de 16 a 34 anos votariam pela independência. Ainda mais importante, aqueles que apoiam a independência têm opiniões muito mais fortes do que aqueles que querem permanecer no Reino Unido. 1 em cada 5 eleitores que querem permanecer não tem opinião forte, contra apenas 8% dos que apoiam a independência. A economia da Irlanda prospera. Nos últimos 5 anos, lidera o crescimento médio do produto interno bruto mundial, enquanto o Reino Unido ocupa o 126º lugar. A chegada de multinacionais gerou muitas vagas de emprego na Ilha Esmeralda, fazendo a Irlanda do Norte, antes mais rica que o Sul, ficar atrás da República da Irlanda. Além disso, o Acordo da Sexta-feira Santa, que pôs fim aos conflitos na Irlanda, permite claramente um possível referendo para reunificar a Irlanda. Com o crescimento de jovens independentistas na Escócia e Irlanda do Norte e dificuldades econômicas,
O Reino Unido, restrito à Inglaterra e País de Gales, se torna mais provável até o fim do século. 7. Vanuatu. Em 2023, o país de Vanuatu foi atingido pelo ciclone tropical Kevin. Apesar do nome comum, a tempestade de categoria 4 trouxe ventos de 143 milhas por hora para Porto Vila. Isso aconteceu depois que a capital já havia sido atingida pelo ciclone Jude, que causou inundações extensas. Compreensivelmente, a capital ficou em um estado horrivelmente destruído. O Escritório Nacional de Gerenciamento de Desastres de Vanuatu estimou que 80% dos 320 mil habitantes foi afetado, perdendo casa, acesso à energia, água potável, telecomunicações ou, em alguns casos, todos esses serviços. Como de costume, os moradores mais pobres foram os mais atingidos. Os mais vulneráveis vivem em moradias improvisadas. São eles que perderam casas e tiveram pertences destruídos, disse o jornalista Dan McGarry. Vanuatu é um país pobre, com renda per capita pouco acima de $3.800 em 2023, o que preocupa quanto ao futuro de seus habitantes diante de enchentes e elevação do nível do mar. Depois que os dois ciclones atingiram a região, muitos moradores cujas casas improvisadas foram destruídas ficaram na rua, sem abrigo, sem comida e com uma fonte de renda cada vez mais ameaçada. Cerca de 80% da população de Vanuatu depende da agricultura de subsistência, principalmente cultivando inhame, taro e batata doce. O aumento do nível do mar está causando não apenas a salinização da água local, mas a invasão da água do mar nas terras agrícolas também está destruindo grandes áreas de plantações, das quais os moradores dependem não só para obter renda, mas para sobreviver. As coisas não vão bem para o país, pois o nível do mar em Vanuatu sobe mais rápido que a média global, cerca de 0,2 polegadas por ano desde 1993. A mudança climática pode destruir a agricultura, meios de subsistência e inundar Vanuatu, ameaçando sua existência como país. Número 6. Iêmen. Desde 2014, o Iêmen está envolvido em uma guerra civil contínua entre rebeldes xiitas conhecidos como Houthis, apoiados pelo Irã, e o governo sunita do país, aliado à Arábia Saudita. E não há fim à vista. Há mais de uma década, os Houthis tomaram Sanaa e exigiram redução dos combustíveis e renúncia do governo. Quando o presidente Abd al-Rabo Mansur Hadi rejeitou o pedido, os Houthis armados tomaram seu palácio e pediram novamente, educadamente. A vizinha Arábia Saudita retaliou com isolamento econômico e ataques militares aos Houthis, apoiada pelos Estados Unidos. E desde então a situação saiu do controle. Segundo as Nações Unidas, 20 milhões dos 40 milhões de habitantes do Iêmen precisam de ajuda para sobreviver. 5 milhões de pessoas foram deslocadas internamente pela violência contínua e pela destruição e pobreza resultantes. O país enfrenta risco iminente de fome em larga escala, além da atual crise humanitária. E como se não bastasse, o Iêmen ainda enfrenta uma crise hídrica para completar seu bingo de crises. O Iêmen é um país muito seco, recebendo só 10 a 11 centímetros de chuva por ano, o que não sustenta sua população. Hoje, grande parte da infraestrutura de água foi contaminada ou destruída pela violência. E o governo não está exatamente em posição de ajudar em nada, já que está distraído lutando contra um grupo rebelde e lidando com potências hostis na região. Isso significa que, em 2025, o Iêmen terá uma das menores disponibilidades de água per capita do mundo, com menos de 5.300 pés cúbicos por ano. Para você ter uma ideia da gravidade no Oriente Médio e Norte da África, a média anual de água disponível é cerca de 44.100 pés cúbicos. Guerra, fome, secas e um governo disfuncional ameaçam o Iêmen de desaparecer em até 50 anos em sua forma atual. Número 5. Sudão do Sul. O país mais novo do mundo também pode ser o mais propenso a colapsar. O Sudão do Sul se separou do Sudão em 9 de julho de 2011, após longo conflito violento entre forças do Norte e Sul. Isso ocorreu porque as populações cristãs e animistas do Sul buscavam liberdade do governo de Khartoum, dominado por árabes muçulmanos que as perseguiam.
Mas novos países são notoriamente instáveis, e países criados como resultado de violência, guerra e mergulhados na pobreza estão em situação ainda pior. Por isso, apenas 2 anos após sua fundação, o Sudão do Sul teve sua primeira guerra civil, que durou de 2013 a 2020. Essa violência se somou às 2 guerras civis brutais que devastaram o Sudão de 1955 a 1972 e de 1983 a 2005. Era uma nação com cicatrizes sociais, econômicas e culturais profundas que persistiam. Elas também resultaram em um setor militar absurdamente ampliado, que, sustentado por grandes receitas do petróleo após 2005, absorveu um monte de milícias e grupos rebeldes. Eles se tornaram ainda maiores e mais formidáveis, mas também mais fragmentados, caóticos e desorganizados. Isso levou a enormes problemas para seu presidente, Kiir, do Movimento Popular de Libertação do Sudão, ou Movimento Popular de Libertação do Sudão, que teve que continuar trocando de alianças para a sobrevivência de seu governo. Com a Guerra Civil do Sudão avançando para o Sudão do Sul, surgiram vários outros problemas. Desde fevereiro de 2025, o exército do governo enfrenta a milícia do Exército Branco no Alto Nilo. Também tem lutado contra o Movimento Popular de Libertação do Sudão, AIO, o Movimento de Libertação do Povo do Sudão. Exército em oposição, um grupo dissidente que se separou em 2013. Kiir também se aliou às Forças Armadas do Sudão, às Forças Armadas do Sudão, na guerra civil para se proteger e impedir que o Sudão forneça apoio ao Sudan People's Liberation Movement / Army in Opposition. Agora, um novo acontecimento fez com que ele passasse a apoiar as forças de apoio rápido, fazendo com que as Forças Armadas do Sudão apoiassem seus opositores. Vários grupos buscam um novo governo para resolver tudo de uma vez. E o que causou a mudança na aliança? A guerra no Sudão danificou e interrompeu o oleoduto usado pelo Sudão do Sul para exportar petróleo. Isso trouxe um grave golpe financeiro ao país, além dos conflitos já enfrentados. Então, o futuro do Sudão do Sul está no mínimo incerto. Número 4. Kiribati. Kiribati fica bem no meio do Oceano Pacífico. Um lugar terrível para se estar quando sua terra está lentamente ficando submersa. Infelizmente, e isso é um tema recorrente nesta lista, esta nação insular de 120 mil pessoas tem uma elevação média de apenas 2 metros acima do nível do mar. Então, uma elevação do nível do mar para cerca de 1 metro faria com que Kiribati perdesse 2/3 de sua terra atual. E os problemas para Kiribati não vão começar quando o nível do mar cobrir as ilhas. Até o final do século XXI, cientistas do clima preveem que todas as ilhas distantes do arquipélago, maior que os Estados Unidos da América continentais, enfrentarão mais de 100 dias de inundações anuais. Kiribati já perdeu ilhas por causa do aumento do nível do mar. Em 1999, as ilhas de Abenuea e Tebuataraua foram inundadas e continuam submersas. Felizmente, as ilhas não eram habitadas, mas eram usadas por pescadores locais e agora não podem mais servir de descanso. O país ainda possui 33 ilhas em seu atol, até a data deste vídeo, sendo 20 habitadas, e a ameaça do aumento do nível do mar persiste. O ex-presidente Anote Tong, ciente do desafio de manter seu país no futuro, comprou 6.000 acres em Fiji que, como já mostrado, não é a opção mais segura contra as mudanças climáticas como possível refúgio para os habitantes de Kiribati. Eles chegaram a negociar com uma empresa japonesa para construir uma ilha flutuante para abrigar os habitantes do país. Metade da população de Kiribati vive em Tarawa do Sul, então, se a capital submergir, o país praticamente desaparece. 3. Etiópia. Vários observadores e especialistas, tanto na África Oriental quanto no Ocidente, acreditam que a Etiópia está prestes a se balcanizar, ou seja, se dividir em regiões menores separadas, como aconteceu com a antiga Iugoslávia. Eles só não sabem se isso será violento ou pacífico. Entre 2020 e 2022, a guerra dominou a Etiópia, com o governo enfrentando militantes de Tigré, controlada pela Frente de Libertação do Povo Tigré, Embora a guerra tenha terminado tecnicamente em novembro de 2022, os danos causados não só ao país e à vida das pessoas, mas ao próprio tecido da sociedade etíope,
são inconcebíveis. Na guerra, cerca de 600 mil morreram, crimes de guerra ficaram impunes e comunidades Amhara foram perseguidas. Em 2024, a Etiópia ainda possui 3,3 milhões de deslocados internos, segundo a Organização Internacional para as Migrações. O resto do mundo praticamente não fez nada, enquanto outros conflitos receberam bem mais atenção que a violência na Etiópia. A guerra civil devastou Tigré e a capital regional foi entregue ao governo federal, aumentando as tensões com a população local. Em 2024, habitantes de Oromia e Amhara também se rebelaram contra o governo federal, com a milícia de Amhara e o Grupo Exército de Libertação Oromo de Oromia enfrentando o governo ao mesmo tempo. Como as insurgências pareciam estar se espalhando, Tigré avançou e entrou em conflito mais uma vez, levando o governo etíope a perder o controle da província. Para piorar ainda mais a situação, se é que isso é possível, a Etiópia também irritou a Eritreia, um país com o qual já tem muita hostilidade. O primeiro-ministro Abiy Ahmed afirmou querer acesso ao Mar Vermelho, uma ameaça indireta à Eritreia que impede atualmente a Etiópia de chegar ao mar. A Etiópia também concordou em reconhecer a independência da República Separatista da Somalilândia, o que irritou seu outro vizinho, a Somália. O governo etíope enfrenta pouca simpatia interna e externa, sendo improvável que consiga lidar com tensões e conflitos com vizinhos, enquanto gerencia regiões separatistas no país. Segundo a emissora alemã Deutsche Welle, sem um diálogo nacional sério com todas as forças relevantes, será difícil evitar a balcanização da Etiópia, com estados rebeldes se separando e formando novos países. Diante de tantos políticos e líderes sem disposição para diálogos nacionais sérios, resta apostar na balcanização. 2. O Haiti está na lista dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas na América Latina, devido à sua suscetibilidade a furacões, inundações e secas. A maioria dos cidadãos mal se importa, pois enfrenta uma realidade mais urgente e assustadora. Viver no Haiti atualmente se tornou algo parecido com sobreviver ao inferno. Gangues dominam cerca de 80% de Porto Príncipe e outras áreas do país, segundo a Organização das Nações Unidas. O governo é instável há muito tempo por causa da corrupção, pobreza e fome. Os políticos frequentemente usam as gangues do país como ferramentas para intimidar adversários e conseguir votos. Claro, o problema começou muito antes dos tempos modernos. 20 anos após a independência, o exército francês obrigou violentamente o Haiti a pagar 150 milhões de francos à França, como compensação por sua independência e libertação dos escravos. A dívida era 10 vezes o orçamento do país e afundou o Haiti até o século XX. O New York Times estimou que reparar o dano ao governo do Haiti custaria entre 20 e 115 bilhões de dólares hoje, de 1,5 a 8 vezes o tamanho da economia haitiana em 2020. Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7.0 atingiu o Haiti, matando 220 mil pessoas e causando 7,8 bilhões em danos, ou 120% do produto interno bruto do país em 2009. O Haiti nunca se recuperou, enfrentando uma crise humanitária contínua. Em 2021, o presidente eleito Jovenel Moïse foi assassinado por matadores de aluguel colombianos a mando de Joseph Félix Moïse, ex-funcionário do Ministério da Justiça. O primeiro-ministro Ariel Henry assumiu temporariamente, mas adiou a convocação de eleições diversas vezes. Isso resultou em mais protestos e no controle das gangues, enquanto Henry permaneceu isolado em Porto Rico na maior parte de seu governo. Hoje, gangues controlam portos e aeroportos do país, impedindo até a entrega de ajuda e suprimentos para uma população cada vez mais faminta. De uma 11,6 milhões, o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas estima que 5,7 milhões, quase metade do país, enfrentam insegurança alimentar em abril de 2025. Desse grupo, 2 milhões enfrentarão fome em nível de emergência. Sem contar que o país atualmente não tem presidente, apenas um conselho de transição para organizar eleições,
que não conseguiu fazer isso há 4 anos. Somei-se a isso portos e aeroportos sob controle de gangues, 1 milhão de deslocados internos e um recorde de 5.600 assassinatos em 2024, elevando a taxa de homicídios a 48 por 100 mil habitantes. Assim, o futuro do Haiti parece condenado. Maldivas. Se você quer visitar esse destino romântico, reserve logo suas passagens, pois as Maldivas são o país mais plano do mundo. A elevação média lá é de apenas 90 centímetros, pouco mais da metade da altura de um homem. As Maldivas ainda têm o azar de estarem cercadas pelo Oceano Índico, e muitas ilhas do país possuem elevação ainda menor que a média. Isso significa que o aumento do nível do mar pode afetar áreas ainda maiores do que a baixa altitude do país indica. 80% das ilhas de coral do país ficam a menos de 1 metro acima do mar. A União dos Cientistas Preocupados, analisou as possíveis mudanças climáticas no arquipélago e concluiu que se o nível do mar subir 0,5,77 metros das 1.200 ilhas do país, podem ficar submersas até 2100. O problema não é só a inundação. A água potável seria contaminada por água salgada, tornando-se inutilizável além das frequentes inundações nas ilhas que ficarem acima da água. Isso implica que muitos dos 540 mil habitantes das Maldivas teriam que se concentrar em poucas ilhas restantes, o que não é viável a longo prazo, pois o mar continuaria subindo e inundando-as, restando buscar outro país. E segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas até 2100, o nível do mar pode subir de 1,6 a 3 pés, tornando a maioria das Maldivas inabitável. Alguns países podem sumir em 50 anos, enquanto outros já são quase inacessíveis. Veja por que esses países são quase impossíveis de visitar ou clique neste vídeo.